Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 23. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, a partir do verso 15 até o verso 23, diz assim o texto da nossa meditação nessa noite. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele, profeta Eliseu, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam, e para que bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Glória a Deus. Talvez você já ouviu algumas mensagens dentro desse texto, deve estar pensando assim: mas o que esse texto tem a ver com a Santa Ceia, com a mesa do Senhor? Calma que você vai entender, a gente vai chegar lá. Mas é preciso você primeiro entender o contexto. O profeta Eliseu, todos nós sabemos, ele foi o sucessor do profeta Elias. Elias é a maior referência profética do povo judeu, do povo de Israel. E quando Elias chega ao fim do seu ministério, Deus já levanta o profeta Eliseu para fazer a passagem de bastão, para fazer a transição do ministério profético. Por quê? Porque Elias ia passar, mas a nação de Israel permaneceria, e essa nação não poderia ficar sem um profeta, ainda mais no contexto que eles viviam. Então Eliseu é chamado ali, ele começa um discipulado, anda por um tempo com o profeta Elias depois sobe, vai arrebatado aos céus com o Senhor, e Eliseu dá sequência do ministério profético ali, comandando, direcionando a nação de Israel. E Eliseu faz muitos milagres, e Deus usa Eliseu de uma maneira tremenda, poderosa, em muitas operações de sinais, de maravilhas, e Eliseu se torna realmente uma grande referência profética. E a gente muitas vezes, quando pensa em profeta, pensa só em alguém que vai dizer aquilo que vai acontecer no futuro. Ah, mas daqui a um ano você vai engravidar. Ah, daqui a um tempo vai acontecer isso. Mas o profeta não é só isso. O profeta, ele é a boca de Deus falando com o povo. Tudo aquilo que você vai falar com o povo, Deus usa os seus profetas para transmitir a sua mensagem. O profeta às vezes vai transmitir uma mensagem de bênção, dizendo: ó, se prepara aí que vai chegar uma chave de carro na tua mão. E a gente toma posse. Outras vezes ele vai dizer: ó, conserta aí o altar, porque também sou amado e Deus quer que você se conserte. O profeta é a boca de Deus falando com o povo. O profeta que é homem de Deus, a profetisa que é mulher de Deus, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda falar. E quando Deus manda, a palavra ela vai e ela tem destino certo, ela alcança o coração e ela promove mudança, libertação, transformação, cura, renovo, restauração, porque essa é a obra de Deus. E Eliseu era a referência profética de Israel. E
E Israel tinha inimigos. E o principal inimigo daquela época eram os sírios. E o povo da Síria, através do seu rei Ben-Hadad, eles organizavam-se em pequenas tropas. E eles faziam incursões contra Israel, que juntavam um grupo e eles atacavam Israel em épocas de colheita, quando estava ali em alguns momentos em que chegavam algumas cargas de mercadoria grande, que eles sabiam que havia muito dinheiro circulando. Às vezes atacavam simplesmente para mostrar força. Então os sírios faziam vários ataques contra Israel, e isso era frequente, e o povo de Israel sofria muito por causa disso. E em certo momento Deus levanta Eliseu para poder paralisar a ação do adversário. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes tem um adversário que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida, e ele te ataca uma vez, ele ataca duas, ele ataca três, e você fala, até quando isso vai acontecer? E você pensa que vai ser para sempre, mas Deus manda dizer, ele tem um momento de dar um passo, ele tem um momento que ele fala assim, já foi, você já agiu, você pensa que vai levar melhor, só que Deus tem um momento de pôr um ponto final na ação do adversário, de virar o cativeiro para começar a escrever uma nova história. Deus manda dizer para pessoas aqui, o adversário que você pensa que vai levar melhor, Deus está colocando um basta hoje, Deus está colocando um ponto final hoje, Deus está interrompendo a ação do adversário hoje. É uma palavra profética enviada ao seu coração. Há um novo tempo chegando para a sua vida. E o que acontecia aqui? O rei Ben-Hadad juntava o seu conselho de guerra e arquitetava um plano de ataque contra Israel, fazia emboscadas. Só que o que eles tramavam e combinavam, a gente vai ali, sai pela esquerda, se pega naquele portão e fica outro grupo ali, vai 200 arqueiros ali, vai a infantaria, vai por ali. Quando eles tramavam, o plano deles era perfeito. Só que quando eles iam executar, começou a não dar mais certo. Por quê? Porque o que eles planejavam lá, Deus revelava para o profeta Eliseu. E Eliseu, ouvindo a estratégia do inimigo, ele começa a avisar o rei de Israel, fala assim, não passa por aquele lugar, porque ali tem uma armadilha preparada. Não sai para aquela batalha ali, porque o inimigo vai estar te esperando numa emboscada. Não entra por aquela porta ali, porque ali o inimigo tem uma armadilha arquitetada contra a sua vida. Então eles preparavam um plano, armavam tudo, se preparavam, achavam que ia ter sucesso. O povo de Israel não chegava, não passava, e começava a se frustrar os planos do adversário. Sabe por quê? Porque Deus revelava para Eliseu a estratégia do inimigo, e o rei de Israel dava. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, começa a dar ouvido para a voz de Deus. Para você, não vai por ali. E tem pessoa que vai. Não anda com aquele ali. A pessoa vai. Não faz aquilo ali mais. E a pessoa vai. Se afasta desse lugar. Se afasta dessa situação. Evita. Quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, o inimigo pode tramar, ele pode preparar, mas a ferramenta forjada não vai prosperar. A ferramenta forjada vai cair. A unção diferente ajuda aqui na cuidado, eu já te falei, não entra lá, não vai lá, não anda com essas pessoas. Deus está te alertando. Veja, irmão, interpreta o texto comigo. O inimigo planejava, tramava planos contra Israel, sim ou não? Sim. Deus fez
inimigo parar de tramar os seus planos? Não. Deus fez o inimigo, amarrou as mãos, não, você não vai mais armar plano contra ele. Foi isso que aconteceu? Não. O inimigo continuava tramando, ele continuava planejando, ele continuava tentando. A questão não é mudar o inimigo, quem tem que mudar, nós mudamos os nossos caminhos. Deus não vai mudar aquela pessoa do seu trabalho que é fofoqueira, para deixar de ser fofoqueira. Ela vai mudar o seu coração primeiro, para você sair do meio da roda de fofoca e para você não abalar mais o seu coração, porque ela pode falar, Deus sei, mas a última palavra que sai da boca de Deus, e ninguém vai colocar seu nome nessa parte, porque o Senhor te justifica. O inimigo sempre vai tramar, ele sempre vai planejar, ele sempre vai perseguir, ele sempre vai atacar. Esse é o papel dele. Somos nós que temos que mudar os nossos caminhos, andando aonde nos direciona a voz de Deus. Aleluia! Entendeu, projetador? Aleluia! Eles avisavam e o rei de Israel mudava os caminhos. Isso aconteceu uma vez, duas, três, várias vezes. Aí o Ben-Hadad, o rei da Síria, o rei inimigo, ele ficou cafifado. Falou assim: que negócio é esse? Antes os ataques davam certo, agora parou de dar certo. Antes eu atacava, derrubava, roubava, agora eu não consigo mais atingi-los, não consigo mais alcançá-los. O que está acontecendo? E aí ele junta ao seu conselho de guerra, os seus ministros, e fala assim: tem alguém aqui no nosso meio que está me traindo. Tem alguém aqui que ouve os nossos planos de guerra e está contando para o rei de Israel, porque não é possível. A gente planeja algo aqui, a gente trama algo aqui, e quando a gente coloca em prática não acontece. Aí um dos servos ali, a pessoa que quer ser crente, ele levanta a mão e fala assim: rei, posso dar uma palavra? Não é ninguém aqui que está te traindo, não. Não é nenhum de nós que está contando para eles, mas tem um que está contando sim para eles. Mas não é ninguém daqui. Então quem é? O nome dele é Espírito Santo. O que você fala aqui, o que você planeja aqui, o que você trama aqui, no seu quarto, no seu travesseiro, você coloca no papel o seu plano, o Espírito Santo conta para o profeta Eliseu, e Eliseu até para o rei de Israel. Não é ninguém que está te traindo, é o próprio Deus que cuida, é o próprio Deus que cela, é o próprio Deus que toma conta, é o Deus que dá livramento, é o Deus que faz milagre. Aí Ben-Hadad faz, sabe o que? Ele tira o foco de Israel e coloca o foco em Eliseu. Ele falou: o problema é Eliseu, porque tem um homem que ora, e por causa desse um homem que ora, a nação está sendo salva. Então se eu derrubar o homem que ora, acabou a salvação. Se eu derrubar o homem que ora, acabou o livramento. Se eu derrubar o homem que ora, acabou a liberdade. Se eu derrubar o homem que ora, os meus planos vão voltar a dar certo, a destruídos. A oração de um homem dava livramento para toda a humanidade. Eu trouxe aqui nessa noite para falar com pessoas que talvez você esteja aqui fazendo na minha casa, sou eu que estou orando pela minha família. Naquela empresa ninguém é crente, sou eu que oro lá. A oração de um homem mudou a história de uma nação, e a sua história, a sua oração vai mudar a história da sua família, a sua oração vai mudar a história da sua casa, a sua oração vai abençoar a sua empresa, a sua oração é o que mantém aquele negócio de pé, a sua oração vai precisar de Deus não precisa de muitos, Ele só precisa de poucos comprometidos para fazer o milagre acontecer. E Eliseu estava lá esperando. Só que Ben-Hadad se volta contra Eliseu, manda espia para saber onde ele estava, descobre que ele estava em Dotã, uma cidade erguida em cima de uma colina, em cima de um morro, a cerca de 24 quilômetros de Israel. O que ele faz? Ele manda um grupo de soldados para capturar eles. Eles queriam fazer Eliseu preso. Então, assim, Deus pode até contar para ele o que está acontecendo.
acontecendo. Mas se a gente prender ele aqui, a mensagem dele não vai chegar a quem deve chegar. Sabe o que às vezes Deus tenta fazer? Mas o inimigo tenta fazer? O inimigo tenta prender os homens de oração e as mulheres de oração. Pega na mão de um crente aí do seu lado. Pega na mão de um irmão, não deixe o inimigo te prender. Não deixe ele te prender dentro de casa. Não deixe ele te prender com tristeza. Não deixe ele te prender com mágoa. Não deixe ele te prender com a enfermidade. Não deixe ele te prender com a crise. Não deixe ele te prender com o desespero. Não deixe ele te prender com a angústia. Não deixe ele te prender com dúvida. Não deixe ele te prender com a frieza espiritual. Ele quer prender o homem de oração, a mulher de oração. Mas Deus te dá aqui para te dizer: Ele está te dando força. Ele está te dando força. É na nossa casa. É por isso que toda semana a gente tem o culto da família, para Deus revestir vocês com a família. Aleluia, glória a Deus. Os aniversários chegam e cercam ao redor do monte, cercam uma cidade. Presta atenção nisso. Os inimigos cercam a cidade. De noite, eles iam dormindo. Seu moço dormindo, soldados vêm, miudinho, um sapatinho, disfarçado, e cercam a cidade. Porque o inimigo não vem pela frente, irmãos. Ele quer te pegar de armadilha, de emboscada. Ele vem disfarçado, vem como um lobo em pele de cordeiro. Esse cara de cordeirinho bonito embaixo do fogo. É assim que ele age. Cercaram a cidade. Aí o moço de Eliseu acorda pela manhã, de manhã muito cedo, que nem eu, que vou estar cedo para correr. Você, depois dá uma corrida. Aí quando ele sai, ele olha e vê carros e cavalos da Síria cercando toda a cidade. Ele volta correndo para casa e fala: Eliseu, meu senhor, o que faremos agora? Há muitos carros, há muitos cavalos do inimigo cercando a cidade, e com certeza eles vêm atrás de você. E agora eu estou junto com você, me dei mal. Eu devia ter andado com outra pessoa. Fui andar com o profeta, é isso que dá. Vou pagar o preço junto. Eu nem falei nada, eu nem revelei nada, mas estava ali. Aí, irmãos, Eliseu fala assim: ô menino, foi nessa hora que foi punhado aquele meme. Sabe de nada, inocente. Eliseu faz uma oração. Que oração Eliseu faz? Senhor, mata todos os inimigos. Senhor, paralisa, manda todos eles embora. Ele orou: Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja. Quando ele faz essa oração, os olhos espirituais do moço são abertos. E aí ele olha. E se os inimigos cercavam a cidade, ao redor de Eliseu e da casa de Eliseu haviam carros e cavalos de fogo enviado pelo próprio Deus, matando a casa de Eliseu. Agora pensa comigo, raciocina comigo, presta atenção. Se o inimigo tinha cercado a cidade
E o exército ficou cercando a casa de Eliseu. Quem se acha que tinha chegado primeiro? Quem estava mais? Quando Eliseu ora para Deus abrir os olhos daquele moço, para que ele visse, Eliseu só queria que o moço enxergasse que Deus, antes do inimigo preparar o seu plano, já havia enviado antes do inimigo tramar o ataque, Deus já havia enviado livramento. Antes do inimigo marchar contra você, antes dele levantar o falso testemunho, antes dele postar alguma coisa na internet, antes de falar, antes de apontar, o Senhor já está preparando a corda celestial, já está enviando anjos, carros, cavalos de fogo, o que for necessário para guardar a sua vida. Me entenda, não foi o inimigo que chegou e disse assim: opa, meu filho está precisando, vai enviar alguém correndo. Não, Deus já se antecipou, Deus já está no controle, Deus já sabia o que ia acontecer, Ele já está te guardando. E nessa noite, Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui dizendo: Senhor, o inimigo está se levantando contra mim e o Senhor não está fazendo nada. E Deus está dizendo: eu já enviei os carros, eu já enviei os cavalos, eu já enviei a comissão. É você que não está. Sabe qual é o nosso problema? A gente se guia só por aquilo que a gente vê. E a gente olha com os olhos carnais e só vê os carros e cavalos de ferro e não consegue enxergar que Deus já enviou a provisão. Glória a Deus. Deus não vai enviar o socorro para você, Ele já enviou. Glória a Deus. Deus não vai enviar ajuda, Ele já enviou. Deus não vai operar um milagre, Ele já operou, Ele já fez. Glória a Deus. Falta só você abrir os olhos para contemplar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Menino, abre os olhos espirituais, vê os carros e cavalos de fogo do Senhor, aquilo renova a fé deles. E aí Eliseu faz a sua segunda oração. Ele fala: Senhor, fere a essa gente, fere os meus inimigos de cegueira. E no original não é uma cegueira completa, é como se fosse, não sei se essa palavra existe, mas para você conseguir entender, é um enevoamento. É como se ficasse uma névoa na vista, ficasse uma vista enevoada. Eles não conseguiam ver com clareza, eles viam tudo meio embaçado, vê as coisas embaçadas. Sabe quando você faz aquele exame de dilatar a vista, tudo embaçado? Mais ou menos isso. E aí eles ficam todos com a vista ali nevoada, a vista embaçada. E Eliseu vai até onde estavam os inimigos. Chega ali no capitão do exército, e pensa assim: vocês estão procurando o homem, né? Ele não está aqui não, vou levar vocês aonde ele está. Vamos lá, me sigam. E aí ele vai dando a mão, faz um trenzinho lá. E eles vão indo 20 quilômetros de caminhada. Chegam até onde estava Samaria acampada. Quando chega lá, imagina os guardas de Samaria vendo aquela tropa dos sírios vindo e Eliseu vindo na frente. Eles não entenderam? Eliseu está lá na frente, eles abrem os portões. Abrem os portões da cidade, Eliseu entra com os inimigos ali dentro da cidade. Quando eles chegam dentro da cidade, aí Eliseu faz a sua terceira. Irmãos, em uma prova, Eliseu fez 3 orações. Aleluia. Olha para o seu irmão assim: quanto tempo faz você não faz 3 orações? Aleluia. Cadê o Daniel? 2, 3 horinhas, vai dar 3 orações já. A gente nos últimos 3 meses não fez 3 orações. E oração sobre o alimento. Se a pessoa meu alimento, amém. Está comendo. Comendo meu alimento. Quem ora pelo alimento assim? Meu Deus, misericórdia. Eita Jesus. Aí, nos ensina, Pai. terceira oração. Senhor, esses que estão com a vista revoada, abre os olhos deles para que eles vejam. Aí abre os olhos deles. Aí os inimigos olham ao redor, estão no meio de Samaria, acharam que iam morrer. Aí o rei de Samaria, Jeorão, vem e fala: Eliseu, que bom, você capturou todos os adversários, todos os inimigos. Posso matá-los? Posso matá-los? Posso feri-los? Eliseu falou: não é momento de fé. E aqui eu vou entrar na mensagem para você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu olha
Existem guerras, existem momentos na nossa vida que a gente está lutando, e pelejando, e batalhando. E nesses momentos Deus coloca uma espada na nossa mão. Levante sua mão direita, se alguém for querendo, pode levantar a esquerda. Sua mão que você usa aí bastante durante o dia. Nos seus momentos de guerra, eu profetizo, Deus vai colocar uma espada na sua mão para você lutar. Uma espada que você vai usar com habilidade, com força, com destreza, para destruir o inimigo que estiver aqui destruindo. Agora abaixa a mão. Mas tem momentos que Deus vai dizer para mim e para você: guarda a espada. Aleluia. Guarda a espada e prepara a mesa do banquete. Glória a Deus. Pastor, Eliseu olha para o rei e fala assim: não, nós não vamos matá-los, porque se a gente matar, o rei da Síria só vai ver isso como uma afronta e vai mandar cada vez mais inimigos para continuar o ataque. Nós vamos vencer essa guerra usando uma outra estratégia. Deus vai dar estratégia para você. Talvez até hoje você aprendeu a lutar somente com a espada. E tem luta que a gente guerreia com a espada, mas tem outra que Deus falou assim: é hora de guardar a espada e começar a preparar a mesa. Porque o Deus que dá vitória no campo de batalha é o Deus que dá vitória na mesa do banquete. Deus manda dizer para as pessoas aqui: houve um tempo na sua vida, talvez você esteja vivendo um tempo de luta, de guerra, de espada, de escudo, e peleja. Deus fala: esse tempo vai acabar, vai chegar o tempo do banquete, de assentar na mesa, de celebrar, de comemorar a vitória. Vai chegar o tempo de plantar a espada e de preparar a mesa, porque o Deus da espada, ele age por um momento, mas o Deus da mesa, ele se apresenta para mim, ele se apresenta para você, e ele manda te dizer: é chegado. Tem gente que só aprende a vencer as guerras da vida com espada. Tudo para ele é uma espadada. Você fala para ele: oi! Quer resolver as coisas no casamento? Mãe fala: Pai do Senhor, filha. Pega a espada. Não levanta assim: bom dia, já pega a espada. Jesus da glória. Filho chega em casa: rapaz, que não tem para te contar. Pastor fala assim: irmão, preciso conversar com você. Olha, seu irmão, mas você está com a espada na mão. Você já guardou. Pessoas armadas, o tempo todo armado, fica guerreando, até que o tempo está nem guerreando com você. Eles vão falar assim para ele: quando a gente captura um inimigo, ele está prisioneiro, ele não está nos atacando agora, não é o momento de ferir eles agora, é contra a ética da guerra, não é o momento certo de fazer isso. Aleluia. Tem momento que é para lutar, mas tem momento que é para guardar isso. Quem já ouviu falar de uma coisa que é meio ultrapassada, está quase em extinção, mas os mais velhos vão entender? Quem já ouviu falar em televisão? Quem já ouviu falar em televisão? Os mais novos não sabem, né? Mas existe. Na televisão, talvez você está visto pela internet, mas aí você já conhece. Quem está ouvindo falar da guerra que está rolando aí? Sabe o que acontece nas guerras? Depois um dia a gente pode até fazer uma aula sobre o problema falando da guerra, como a gente já fez da outra, pode fazer. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas que não sabem resolver as coisas na mesa, quer resolver tudo na espada. Olha aqui a espada, outro saca a espada daqui, a espada de lá. Irmãos, tem momentos que Deus nos manda usar a espada, mas tem momentos que é pra gente, ó, guardar a espada. Aleluia. Guarda a espada. Prepara a mesa para receber. Chega, vão ganhar esse familiar, esse parente, esse amigo na espada. Olha, você não vai ser pro inferno. Ele olhou assim: inferno nessa casa, inferno aqui. Já tentou na espada? Não deu certo? Começa a preparar a mesa. Aleluia. Glória a
Chegou para tomar um café, comer uma pizza, conversar, tomar uma ideia. Queria falar um negócio para você. Guarda a espada, abre os ouvidos. Aleluia. Na mesa. Aleluia. Deus está dando estratégia para crentes aqui nessa noite. Aleluia. Deus vai dar estratégia para você vencer as batalhas diante de você. Se aprendeu até hoje, não, mas é que meu pai me criou assim, mas meu avô me ensinou assim. Não, mas Jesus está te ensinando de outro jeito hoje. Eu não conheço seu pai, não sei quem é a sua mãe, mas eu sei quem é Jesus. Jesus está te ensinando de novo. Não, mas eu aprendi assim. É o crente Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Vai mudar hoje. Vai guardar isso. Aleluia. Vai preparar isso. Você já imaginou, irmãos, se Jesus olhasse para o meu e para o seu pecado e puxasse a espada para a gente? Quem já pisou na bola com Jesus? Levanta a mão. Sabe o que ele faz? Ele chama a gente no culto de domingo e ele prepara a mesa. Glórias a ti, meu Deus. Deus. Não é por aí, não é assim. Obrigado, Deus. Imagina se Jesus sempre puxasse a espada para nós. Mas ele nos chama para sentar lá. Quem vai preparar a mesa a partir de hoje? Não, mas 5 minutinhos para encerrar. E os obreiros vão aquecendo as turbinas e de repente você vê assim. Presta atenção. Jesus está lá no Getsemane. Judas dá um beijo, traz Jesus. Vem todos os guardas do Sinédrio. Aí chega lá um homem mais afoito para prender Jesus. Aí vem Pedro. A gente falou desde de manhã. Aí vem Pedro. Não, Jesus, deixa comigo, eu te defendo. Sabe como eu vou te defender, Jesus? Eu vou sacar a pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Só Pedro, faz 3 anos que você anda comigo, mas você não aprendeu? Tem hora que é para sacar a espada, mas agora não é hora de espada, agora é hora de acertar. Aleluia. Jesus vai, pega a orelha, põe a orelha de novo no menino, cura, restaura a situação. Por que, irmãos? Porque nem sempre Jesus vem usando a espada. Aleluia, Deus. Jesus quer nos ensinar e quer nos dar a estratégia de saber como devemos nos comportar diante das nossas guerras. A gente viu aqui nesse capítulo 6 um relato de uma batalha contra um inimigo poderosíssimo que foi vencida sem nenhum derramamento de sangue, sem ninguém puxar a espada, simplesmente assentando a... Olha o que diz o verso que está aqui na terra. E foram para o seu Senhor, aí o final, e não entraram mais tropas de Círios na terra de... A paz veio pela espada? A paz veio pelo banquete. Aleluia. Estamos ensinando algo precioso aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que é tempo de reconciliar algumas coisas que ficaram lá atrás. Aleluia. Algumas espadas cortaram umas orelhas, umas línguas, umas cabeças, uns pés, uns braços. É tempo de colocar no lugar, sentar à mesa e recomeçar algumas relações. Glórias a ti, meu Deus. Quem gosta de viver em guerra? Não, glória a Deus aí. Ninguém. Já tentou vencer a guerra na espada? Não deu certo? Começa a preparar a mesa. Aleluia. Você vai ver que Deus vai fazer algo diferente acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua empresa. Eu profetizo sobre a vida de vocês um tempo de paz, um tempo de mesa posta, um tempo de banquete, um tempo de celebração, um tempo de comemoração, um tempo de entendimento, um tempo de perdão, um tempo de ajuste, um tempo de paz.